Vamos levar nosso pensamento a nosso Mestre, a Maria Mãe Santíssima, rogando e agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, encarnados, em especial nesse momento reunidos, buscando conhecimento. Que os mentores espirituais desse trabalho nos ajudem, abra as nossas percepções para o entendimento e, acima de tudo, que a gente busque cada dia mais se modificar, que a gente se permita renovar as nossas energias no bem, que a gente fique receptivos para que possamos receber boas intuições dos nossos irmãos benfeitores. Obrigada, Senhor, por mais uma noite de estudo e obrigado pela vida de cada um. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Assim seja. Boa. Que assim seja. Vamos lá. Estamos no capítulo 6, né? A continuação da palestra de Telésforo, o instrutor do Centro de Mensageiros. Advertências profundas, como eu coloquei de manhã. Boa noite, José. Eu coloquei de manhã do nosso entendimento, né? Então, boa noite. Boa noite. Nós não vamos alcançar, né, o entendimento total, porque, pelo menos eu, que eu não tenho capacidade para isso. Uma pessoa mais adiantada vai ver muito mais coisas aqui do que eu posso enxergar. Mas, na primeira parte, né, onde ele falou que nós nos prepararíamos para uma tarefa de disseminação de ideias espiritualistas, e no capítulo 6 ele abre dizendo que nós temos de disseminar valores educativos. Então não basta apenas falar, tem que praticar aquilo que fala, que dissemina as ideias. Né? Então, o negócio é muito mais. Por isso que eles nos chamam, eles esperam que a gente sejam cartas vivas, né? Porque o que mais tem na Terra é gente orientando, né? Teorias, ideias, né? Faça aquilo que eu estou dizendo, nem ele mesmo faz, nem ele mesmo tem certeza naquilo. Então, vamos lá. Eu vou ler o trecho, nós paramos em levantemos o olhar. Eu até brinquei com Tereza, que ela não estava sabendo onde é, se tinha esquecido. Então, eu vou ler a abertura. Aqui estamos, que é o último parágrafo que ele vai encerrar a sua palestra. Aqui estamos todos, né, ele se inclui, companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. Levantemos o olhar. Então, a palavra de autoestima. Né? O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas, para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Todos, portanto, somos sequiosos de vida eterna. Então, fazer uma pausa. O que ele está dizendo? Página é isso, Mário? Bom, no meu é página 44. O meu, a edição é essa. É a última fala, né? Onde nós marcamos o capítulo 6. Eu marquei, mas não está condizendo. Começa lá. Aqui estamos todos. Procura aí o primeiro parágrafo. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação. 39, Carlos. 39. Então você vai ver lá. Aqui estamos todos. Então, ele está dizendo, agora ele está erguendo, né, a nossa estima, né? Ele se coloca também, né? Porque ele não é um espírito puro. Né? Ele não é só um espírito puro, não precisa reencarnar. Né? Então, todos, agora, você pega um Bezerra de Menezes, que se sabe, não precisa reencarnar no planeta de expiações e prova, como o Chico e todos os outros, mas precisa reencarnar. Como é que ele vai saber tudo, reunir toda a ciência, toda a sabedoria e toda a bondade de um planeta sem reencarnar? A gente não vai ficar só nisso aqui. Nós vamos ter que nos exercitarmos
em planetas só em uma espécie de área de trabalho. Livro, renúncia, Emmanuel. Abertura com Alcione. Ela vai reencarnar no planeta, o planeta inteiro. Todo mundo que reencarna no planeta só estuda cultura, artes. Só artes. Música, pintura. Reencarnação, reencarnação. É por isso que quando um desses espíritos sai de lá e reencarna na Terra como Mozart, aos 4 anos, ele já compunha orquestra. E a gente chama ele de crianças superdotadas. Por quê? Ele vem de planetas assim. Aliás, ele e o outro também, que revela para Ivone, Chopin, que mora em Júpiter, segundo ele revela a sua médium, Ivone do Amaral Pereira. Para isso, então, todos nós estamos ainda nesse ciclo de reencarnações na crosta terrestre. Precisamos do ciclo de reencarnação. Mas para que a gente possa ter êxito, é necessário que a gente comece a renunciação ao inferior. O que é inferior? É o egoísmo, né? O orgulho, todas aquelas variantes, o interesse pessoal, que já citou na outra página. O interesse pessoal, egoísmo e orgulho. A gente tem que começar a renunciar. Aí eu estava analisando isso aqui, meus amigos, e observando que o Brasil, uma média de um casamento dura 2 anos e meio. Segundo as últimas estatísticas, o Brasil não é o primeiro lugar. Eu acho que é os Estados Unidos é o primeiro lugar, que dura 2 anos. Um casamento. O Brasil está em terceiro e quinto. 2 anos e meio. Isso é o quê? Aí quando você olha, claro que o Espiritismo não proíbe ninguém de se separar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus também fala isso, né, na Bíblia. Mas a questão é que separou por quê? É por cada motivo que não é possível. E aí, eu não posso renunciar à minha felicidade. A minha felicidade convivendo 2 anos e meio com aquela pessoa ao meu lado, porque eu vou ser infeliz. Aí está no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz a complementação. Mas se tiver um baixinho no meio, né, o filho, ele vai sofrer? Vai. Ai dos pais. Ai dos pais. Que o levarem a sofrer. Por quê? Por isso que o Espiritismo não proíbe. Ninguém vai viver infeliz, sofrendo indiferença, agressão, né? Até chegar ao feminicídio, indiferença. Mas o livro Vida e Sexo é um trabalho, o livro todo sobre isso. Tá baixo, Mário. Nós deveríamos pensar bem. Melhorou aí um pouco? Vou ver Deve ser para Tereza, porque eu estou ouvindo bem. Vou aumentar aqui. Peraí. Melhora ou piora? Tá normal aqui, sua voz. E agora, Carmen, melhorou ou piorou? Para mim também tá baixo. Para mim tá Para mim tá baixo. Desde a outra reunião que eu achei. Mas tá baixo. Para mim não, tá normal. Ivan, Carmen tá de aparelho. Pode ser o que é de vocês, se vocês aumentarem o volume, né? Do celular. Pode ser. O meu tá todo alto. Meu volume aqui tá todo alto. O meu também tá todo alto. Tá baixo? Eu estou ouvindo perfeitamente. Eu não tenho aqui mais como... Tem hora que sua voz está fugindo. Aumenta um pouco, depois diminui. Espera aí. Alô, melhorou ou piorou? Tá no meio. Melhorou, piorou, mesma coisa? Não. Mesma coisa. Ó, Mário, para mim, eu tô ouvindo normal também. Eu acho, Mário, que tá baixo, mas tá dando para ouvir. Alô, melhora ou piora? Agora eu não ouço vocês. Melhora ou piora aí? Tá ouvindo? Parece que tá melhorando um pouco. Aumentando um pouco. Pra Carmen tá bem, pra Mari tá ruim? Os outros estão ruins? Tá bem. Ele tá normal. Tá normal, tô ouvindo bem. Então, eu não sei, essas coisas de internet eu não... Eu vou sair, vou voltar para ver. Então veja aí. Vai lá e volte. Vou sair e vou voltar, viu? Tá.
Então, o que é que a gente avalia, né? Claro que é só um exemplo que eu estou colocando aqui, né? É só um exemplo que mesmo já aconteceu comigo, me separei. Né? Com 2 anos e 6 meses, eu fui na média, primeiro casamento, na média, e ficou a baixinha no meio, a Amanda, minha filha, que sofreu. Então, o Brasil, terceiro ou quinto lugar no mundo, o casamento dura 2 anos e meio. 2 anos e meio, a média. E no livro dos Espíritos pergunta, mas se tiver um baixinho no meio, né? A pergunta é o filho, né? Que vai sofrer com a separação. Por quê? Porque quando eu me separei, eu queria ser feliz. Tanto quanto minha já desencarnada e ex-mulher, né? Queria ser feliz. É a felicidade do egoísmo, do interesse pessoal, que não se importa com o outro. Quem vai importar com o baixinho, a baixinha? O que importa é comigo. Eu quero ser feliz. É óbvio, repito, para a gente não tomar tudo ao pé da letra. O Espiritismo não proíbe separação, mas Emmanuel e todos os outros falaram no Evangelho. A gente deveria pensar bem, primeiro no casar. O casamento deveria ser porque a afeição real que une 2 seres, palavra textual do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo da Lei de Amor. A afeição real entre os 2 seres. Muita gente casa por afeição ao real. Quando o real de um acaba, acaba a afeição. E o baixinho no meio? Ou a baixinha? Então, a gente deveria renunciar a essas atitudes inferiores. E muitas outras mais, né? Essas atitudes, né? Porque a gente tem o direito de ser feliz no limite das nossas possibilidades, já que a felicidade não é deste mundo. Né? Não é total. É o mundo da morte, é o mundo da saudade, né? É o mundo encarnado. A felicidade não é total aqui. Mas a gente deveria, o que está falando, dissolver, diluir o nosso egoísmo, né? O nosso orgulho, o nosso interesse pessoal. Tragédias na família, que ele já citou aqui, né? Porque ninguém quer renunciar. Né? Briga de colega, um está no meio, mas o colega não quer renunciar, briga no centro com um colega com o outro. Ninguém renuncia para dizer, eu estou errado, vamos continuar. Ninguém quer renunciar. Então, o que é a base disso? O egoísmo, o interesse pessoal. Sem isso, aqui ele fala de ciclo. Por quê? Porque Emmanuel vai trabalhar sobre isso, outra questão. Círculos repetitivos do mesmo padrão de reencarnação. Claro que a gente precisa da reencarnação. Para se tornar espírito puro, a gente vai precisar nesse planeta e em outros. Mas Emmanuel vai dizer que a gente fica no mesmo padrão vibratório. Padrão vibratório é resultado dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, que fica naquele círculo vicioso, né? Eu nunca renuncio a nada, e volto para o mesmo padrão, né? Nunca renuncio. Aí caso 17 vezes como Gretchen, caso 7 vezes como Fábio Júnior. Por quê? Sempre o culpado é o outro, né? O filósofo dizia isso. O inferno sempre é o outro. Mas nunca para, mas será que eu também não sou o inferno da vida do outro? Para sair desse padrão vibratório, desse ciclo repetitivo de reencarnações, daquele mesmo padrão. Então, ele continua, eu vou falar mais um trecho, depois já abro para comentários. Não esqueçamos, né, não olvidemos, né, desse modo, o calvário de Nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Toda subida, Ivan, cansa, suor, subir ladeira mesmo. Vou dar esse exemplo. A subida espiritual requer subida moral. E subida moral é cumprir deveres. Como é que eu caso e me separo com 2 anos e pouco? Por motivos, por exemplo, o homem de 59 anos agora avaliando o jovem de 19 anos que casou, que não deveria ter casado, nem eu, não tinha amadurecimento para isso. Então, é o Evangelho.
casa se tiver realmente afeição real. Se não tem, não casa. O Evangelho é tão avançado que em 1864, o Evangelho, ele já diz, se você teve um filho, ele não fala mais ou menos assim, e não tem afeição real o casal para se casar, é melhor que mantenha o filho sem se casar. Eu não sei como é que o livro saiu, porque no Brasil isso foi até o século XX. Você engravidou, tem que casar. Engravidou, o rapaz não gostava da menina, mas tem que casar. O Evangelho de 64, está lá no capítulo, já fala isso. Veja o avanço, que doutrina progressista. É por isso que muitos espíritas ainda recuam, não conseguem aceitar ou assimilar os próprios conteúdos da doutrina espírita, porque ela é muito avançada. Muito avançada. Então, ele está dizendo aqui, eu tenho que subir moralmente, cumprir meus deveres de filho, de marido, de cidadão. Né? Fazer essa subida moral. Como é que eu vou subir espiritualmente? Só acompanhando Nascimento e Anastácia? A presença deles? Só acompanhando Bezerra de Menezes? Sem fazer o meu esforço? A cruz... Por que ele colocou Jesus? E a cruz? Porque Jesus falou, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha atrás de mim. Não me dê sua cruz que eu levo. Pegue a sua própria cruz e me siga. Cumpra seus deveres. Cumpra os seus deveres. Faça mas eu estou suando muito. Estou tendo muita aflição, muito problema. Aí deixa a cruz, que são as provas, né? No meio do caminho. Aí fica nesse ciclo repetitivo de reencarnações, no mesmo padrão, sem sair daquilo ali. Emmanuel escreve sobre isso, que ele avaliando do alto, grupo de espíritos vem e volta, vem e volta, vem e volta. Né? Aliás, no livro Libertação, né, Freira? Quando André Luiz passa diante do vulcão, ele fica chocado com os espíritos urrando lá dentro, que os nossos olhos não veem. Ele fala, esses espíritos, eles não reencarnam não, 10 mil anos assim, 10 mil anos de reencarnações, e eles estão no mesmo padrão, volta para a mesma região espiritual, vem para a carne e volta para ali, vem para a carne e volta para ali, vem para a carne e volta para ali. 10 mil anos. Não teria um método aí de dar uma guinada para mudar isso aí, não? Tem. Não está aqui o livro, está lá dentro do meu livreiro, mas... Reset, repetitivo, um ciclo tão repetitivo, 10 mil anos. Vou dar um exemplo de 800 anos com uma mulher, 800 anos de reencarnação. Ela não matou ninguém, mas ela tem um apego terrível de ciúme, todas as encarnações ao marido e aos filhos, e não dá nada para ninguém. E volta para o mesmo lugar. Humberto de Campos narra ela no umbral, chorando, passa o guia. Aí ela se implora, joga no pé do guia e pergunta, como é que eu faço para sair desse ciclo? Aí o guia fala para o sexo feminino. Me lembro muito que eu pedi a Itamar para fazer uma palestra sobre isso há muitos anos, sobre esse tema. Então, eu quero sair, eu aceito qualquer medicação, Ivonete, benzetacil na testa. O guia pegou assim, vamos para cá, desceu para as trevas com ela. Saiu do umbral, desceu a subcrosta e mostrou 4 assassinos em série. 4 assassinos que ela falou, o Espírito fala, há muitos anos eu espero alguém que acolha no útero esses meus 4 filhos tão queridos. Todas as encarnações dele, eles são matadores de aluguel, matadores de criminosos cruéis. Ela aceita. E mendiga no Rio de Janeiro. O guia fala, vão nascer os 4 portando deficiências gravíssimas, cego, surdo, louco, e ela mendigando, loira e bela, com 4 filhas, com carro de mão, mendigando no Rio, arranja um coroa com dinheiro e fala, eu vou me casar com você, vou botar no salão, botar roupa, como é que você, são seus filhos, com uma condição, você vai colocar os 4 filhos, eu vou pagar um hospital para eles, um asilo, um abrigo, mas eu quero você, para a gente formar nossa família. Aí ela para com o carro de mão, vendo um cego, um louco, os 4, a escadinha. Não posso deixar meus filhos ser com eles nunca.
e mendiga até a morte. Vai morrendo um por um. E quando morre, ela desencarna. Humberto de Campos narra para Chico Xavier. O anjo guardião que orientou ela: vem, minha filha, você interrompeu o seu ciclo, o seu padrão vibratório. Então a resposta é essa, Carmen. Né? Amar. Essa foi a salvação do amor. Muitos poderiam o quê? Abortar aqueles 4 deficientes, dar os 4 deficientes. Né? Não é isso? A reportagem da Record, muitos anos atrás. Abandonar, né? Abandonar seria o caminho mais fácil. Eu fiquei pasmo na Record. O homem sentado na frente da casa. 5 filhas. 5. Todas depois da menarca enlouquecem. A geladeira tudo trancada. Uma odeia a outra, uma gosta da outra. Uma quer matar ele. O homem com a mão na cabeça e a mãe lá. Aí a repórter perguntou: meu marido já foi embora 2 vezes, porque homem é assim, né? Alguns homens assim, abandonou a mulher porque não aguentava, botando a culpa na mulher, porque depois da primeira menstruação elas enlouquecem, acompanhada por especialistas, porque não conseguem entender, porque elas são normais. Quando tem a menstruação, enlouquece. Ele foi embora, aí ele disse assim para a Record: mas uma coisa, Ferreira, mandou eu voltar, uma coisa aqui dentro disse que eu tinha que voltar e ficar com elas. Ele sentado chorando. A geladeira de cadeado, faca não pode ficar, porque se tiver faca, ele falou, tem 2 que se odeiam. Se deixar, uma mata a outra. E tem uma dessas, uma veio, abraçou ele, beijou. A outra quer matar ele, queria matá-lo. 5 esquizofrênicas dentro de casa. Não, só, como diria a leitura da nossa vibração hoje, feita por Teresa, enigmas que só o Espiritismo pode explicar. Não? Hoje, só o Espiritismo pode explicar. Porque ele é da pluralidade das existências. Palavra lida por Teresa, hoje mais cedo. Então, ninguém espera subir, mas quer subir sendo feliz. Todo mundo quer. Mas a questão é que é feliz, muita gente quer ser feliz, sim, também por a felicidade alheia. O que importa é comigo. Eu me separei, não importar com a Amanda? Tomado de egoísmo? Até eu não importei que ela não tinha um pai para acompanhar ela nas escolas, nas festinhas e tudo mais. Interesse pessoal, egoísmo. Diga. Aqui tem uma vizinha que a família toda passou por mim, né? Criava 2, aí nasceu outro, ficava aqui o dia todo, de noite ia embora, terminou ficando até os 17. E aí ela engravidava, um atrás do outro, um atrás do outro. E aí ela vinha: a senhora tem um chá? Eu digo: não tenho, vai criar seu filho, que Deus vai lhe ajudar. Não dou, só dei a senhora, porque eu sei que a senhora cuida direito, como se fosse uma mãe para ele. E aí, a maior dificuldade, pense, mas ela não deu, não abortou nenhum. Pense na dificuldade, eu peguei os 2, né, uma menina e um menino, e ela todo ano um filho, que ela me ajudava aqui, e aí eu já conhecia, quando ela começava a preguiça dela, eu dizia: rapaz, você está grávida? Tô não, você está grávida, tô não, daqui a pouco. A preguiça se encostando, eu digo: ah, tá, meu marido ia brincar, vem cá, quem é que ajuda quem aqui? Porque ela se encostava e eu que fazia, né? Aí, mas toda hora eu digo, teve acho que 6, 2 do marido, 8 filhos, mas não deu nenhum. Pense na dificuldade, mas está aí. Que você avançou. Você podia se fazer como muitas patroas, grávida de um, manda embora. Não quero não. Ah, pai, vem menino tudo para aqui. Meu marido falava: vem cá que é a creche. Isso é um processo, né, que você, de avanço espiritual, subida moral que ele bota aqui. Não há subida espiritual sem a subida moral. Porque tem gente que acha que ir para o centro e bater ponto ou para a igreja vai subir espiritualmente só nisso, só em fazer isso. E sem fazer o esforço, mas o esforço requer esforço, suor e lágrimas. Ah, isso não. Vou ler mais um trecho. Nesse momento, cessou a preleção de Telésforo. 2 capítulos falando. Que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o braço de Aniceto,
para afastar-se, né? Que é o acima dele. Debaixo de profunda impressão, né, André Luiz, em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Tem gente aqui, Ivan, que vai dizer, para ser palestrante, não traga mais não, Ivan. O palestrante está todo mundo chorando. Claro que o palestrante vai ter com cuidado, né? Ninguém está ali para fazer uma palestra para levar os outros. Mas a pessoa tomou a carapuça. Os que estavam aqui, né? Exceção de André Luiz e o outro, que não faliu nessa área, faliu por outras coisas, mas estão ingressando nessa área, os outros faliram. Todo mundo, cada um tomando sua carapuça e a lágrima caindo. O palestrante não deixou de dizer. Mas tem gente que vai fazer a queixa, o presidente vai dizer, presidente, não traz o coordenador para não trazer mais o palestrante desse não. Porque eu achei que ele falou aquilo para mim e foi para você mesmo. Ele nem me conhece, mas foi para você. Mas não é para fazer você sofrer, é para despertar a sua consciência, para saber que subir a ladeira do Pelô cansa, Ferreira. E nem sempre o Olodum está tocando para animar a gente, não. Quem está tocando é as aflições da vida. Jesus subiu o Calvário. Cadê a banda de música para alegrar Jesus? Ele subiu com a cruz nas costas, cheia de farpa, pesada nas costas. Né? Quer me seguir, Carmen? Pegue a sua cruz e venha atrás de mim. Ele não falou, me dê a sua cruz, cara. Bota em cima da minha. Não, pegue a sua e suba. O palestrante fala, tem gente que reclama. Tomou a carapuça, era para você mesmo. O guia falou, tomou a carapuça, é para você. Faça a reflexão. Afaste o egoísmo, o orgulho, o interesse pessoal. Mergulhe para dentro de você. Isso foi para mim. Quantas coisas nesses anos de mediúnica os guias falaram para mim. Quantas? Sem apontar o dedo. Mas digo, meu Deus, isso é para mim. Porque se fala isso para mim, eu vou me lembrar, como eu lembro aqui, de eu me separar com 2 anos e meio. 2 anos e meio. E minha filha até hoje não consegue gostar do mesmo jeito, que ela ama a mãe, mas com absoluta razão. Se eu não criei, tomado de interesse pessoal, de egoísmo, porque eu queria ser feliz, curtir minha juventude, e aquela baixinha que eu botei no mundo me atrapalhava. Então a vida está assim, o Brasil... Congelou, agora congelou. 2 anos e meio de casamento. Então, os que faliram estavam chorando. Ao meu olhar, está ouvindo, Tereza? Estou. Botar bem colado aqui na boca o microfone. Tá bem agora. Ao meu olhar interrogativo, Vicente, né, explicou. Vicente é um amigo médico, mas que já tem mais tempo no mundo espiritual. São servidores fracassados. Diga, Ivan, você abriu a mão, desculpe. Eu não vi. Você tinha aberto aí a tela, né? São servidores fracassados. Tomaram carapuça. Paciência. Ele foi incisivo, não foi grosseiro. Ele foi incisivo, que ele, Carmen, brincava que ele é rígido, né? Usei uma palavra até indevida, né? Porque um espírito superior, o livro dos médios, nunca é rígido. Está no livro dos médios, São Luís responde a Kardec. Mas ele tem disciplina. Disciplina e disciplina. Regras. Muita gente não gosta de trabalhar com regras. A gente quer fazer as nossas próprias regras no ambiente. Não é isso? Então... Oi, peraí que eu já vou. O microfone está aberto. Diga a ele que... Agora tá brincando. Diga, Ivan. Você abriu a mão agora. Eu ia pedir justamente para fechar o microfone. Eu estou brincando com o marido. Então, nesse instante, Telésforo e o nosso orientador postaram-se junto de nós, né? Claro, porque havia uma tarefa de André Luiz, né? Saiu o palestrante, saiu o ministro, porque é uma programação espiritual de alta elevação naquele médio de Minas Gerais, Chico Xavier. Não é à toa, Tereza. Então, quando Humberto de Campos vê Pedro, o apóstolo de Jesus, em Minas, estava tendo um congresso de bispo em Minas Gerais. Humberto de Campos também é um repórter. Ele vai perguntar, Pedro,
O primeiro Papa, Sou Teu Irmão. O livro está aqui, 1936, o primeiro livro dele. Você veio para o congresso, foi? Dos bispos católicos? Pedro, não. O ambiente é frio. Foge a caridade. Aí aponta a casa de Chico. Eu vim para a casa de Pedro Leopoldo, né, para trabalhar com aqueles que caminharam igual meu mestrinho, sandálias no chão e mão sempre estendida ao próximo. Crônicas de Além Túmulo, o nome do livro, 1936. Entrevista de Humberto de Campos ao apóstolo Pedro. O repórter fica de queixo caído, ele fala, porque ele pensou que o primeiro Papa veio para o Congresso dos Bispos. Ele trabalhava que Chico nunca revelou, né? Chico falou que se ajoelhava no chão quando algumas entidades luminosas chegavam. O irmão dele sacudia ele para ele sair do chão. Ele ajoelhado no quartinho dele, humilde, ajoelhado, mas ele não revelava. Eram os amigos que foram espirituais, como Humberto de Campos, que ia revelando quem eram os frequentadores do Centro Espírita Chico Xavier. Paulo, o apóstolo, Humberto de Campos, Teresa de Ávila, são esses aí. Então, é aqui, ele está dizendo, o ministro e outro não se aproximar de alguém na plateia, centenas de pessoas, porque tem uma tarefa para divulgar para a gente. Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente, e uma delas dirigiu-se a Aniceto nestes termos, 2 pontos. Desejamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. Reencarnação aqui para essas senhoras chama-se oportunidade de serviço. Reencarnação para o filho dela ou para todos nós, é uma oportunidade de servir. O ministério prestará esclarecimentos, respondeu o interpelado, atencioso. Todavia, tornou a interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo, e seria muito de meu agrado localizar, agora, o meu pobre filho em novos braços maternais. Mas Teresa fez a vibração abrindo esse capítulo. Parentela corporal, parentela espiritual. Que Jailson, na vibração, falava dessa parentela espiritual. Veja que Otávio, que é o capítulo 7 que a gente vai ver, não tem nada a ver com Marina. Mas quem é amiga de Marina? A que foi mãe de Otávio e que está encarnada. A mãe dele está desencarnada, então ela pediu, antes da reencarnação, ou nos desdobramentos espirituais, quando essa tal Marina dorme, já que Marina está encarnada, acolha meu filho. Acolha meu filho. Teresa, quando leu, falou, nem todos os filhos têm elo de simpatia por anos de reencarnações com aquele grupo familiar. Alguns estão movidos por antipatia ou porque recebeu de alguém. Veja que nos guias coordenam isso. Teresa abriu o Evangelho 7:30 para nós e falava sobre isso aqui para que a gente pudesse compreender a luz do Evangelho, capítulo 14, se não me engano, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão dos filhos. É 14. Deve ser isso, é isso aí, então. Então, veja Mari, como ocorre a programação da reencarnação. Como já uma amiga falou a outra, Otávio está sofrendo. O ministro falou, tenha calma, mas mãe é mãe. Na Terra, Dia das Mães agora. Mãe é mãe, seja encarnada, seja fora. Ela está vendo o filho dela sofrer, que a gente vai estudar o capítulo 7. Ela quer uma ajuda. Ela quer uma oportunidade de serviço para ele. Reencarnação. Falou com uma amiga que está encarnada e ela não. Ela vai acolher, ela falou que vai acolher o meu filho. Localizei ele no útero dela, nos braços maternos. Aí Marina vai e aborta. Ou Marina vai porque tem interesse, porque ela tem interesse na felicidade dela. Digamos, porque Marina está sob esquecimento também do passado.
Aí não é que Marina ganhou um trabalho agora importante, modelo muito comum, atriz, né? Sem nenhuma crítica, sem nenhuma censura, a profissão nenhuma. Mas não posso ter um filho agora, que eu peguei um contrato desse. Como é que eu vou ser modelo com a barriga grande? Aí aborta. Interrompeu toda a programação feita com amiga no mundo espiritual. O outro, o guia vai preparar, né, que não vai ser o caso aqui, mas vai preparar a reencarnação e a pessoa pelo livre-arbítrio, porque Marina tem o livre-arbítrio, abortou. Ou então nasceu, ela tinha interesse de ser feliz, acabou, né? No meu caso, 2 anos e meio, foi embora. E eu quero ser feliz, tanto quanto minha mulher queria ser feliz. A questão é que tinha uma baixinha no meio, numa programação espiritual, onde nós acordamos, o acordo foi feito antes. Não vai cair, Otávio não vai cair de paraquedas no útero de Marina. Ela programou com a mãe dele antes. Mas chegou aqui e abortou. Ou então se separou e largou o baixinho. Haverá consequências. Mas a gente já viu pelos capítulos que Deus, né, renovará sempre as nossas benditas oportunidades de trabalho, até atingirmos os resultados precisos. Está lá, a gente acabou de ler isso aí. Então, errou, rapaz, abandonei. Você tinha combinado comigo, tudo, abortou, largou, não criou. Vai chorar, fazer uma estadia naquele local, né? Que a gente não fala nem o nome, fazer aquela estadia, né? Que a gente viu no filme Nosso Lar. Depois é acolhido. E depois Deus renovará novas oportunidades. Mas primeiro faz um estágio no umbral, que é para eliminar as energias, refletir junto com os outros, né? Ô, Mário, me tira uma dúvida. Você está falando aí, a mãe aborta, não é? E aí, ela, claro, ela está pelo véu do esquecimento, né? A oportunidade foi dada a ela e ela não consegue segurar. Ela precisa viver a vida dela. Mas ela na Terra, ela mudando a programação dela, vamos dizer, ela indo assistir na casa de caridade, de órfãos, crianças órfãs, ela fazendo essa não tem uma atenuante para ela? O amor cobre uma multidão de pecados, né? O amor cobre uma multidão de pecados, né? Então, para mim isso foi ótimo, porque eu já participei de amor, né? Porque o homem participa. Porque tem homem que não tem desconfiômetro, ele acha que só quem aborta é a mulher, né? Mas ele abandonou, então ele aborta também, né? Então, eu não sei qual o meu tempo de estágio no umbral, mas o que eu me recordo e chorei tanto no centro, né? Foi quando a jovem que ia abortar em Castelo Branco, no Chico Xavier, nunca leu uma página espírita. Eu só vim saber 1 ano depois. Quando ela assistiu, sempre lá, não estava como identificar, fazendo a palestra, e quando ela vem com o menino no braço, sabe como é o nome dele, moço? Eu procurei saber, Mário Sérgio. Por que isso? Um jogador de futebol? Não, porque eu saí para fazer um aborto. E uma coisa me disse para entrar aqui no Francisco Cândido Xavier, eu moro ali, nunca entrei aqui. Entrei, ela ia comprar medicação na farmácia. Sentou-se, ouviu a palestra e chorou. Não para magoar, chorou. Eu não conhecia ninguém. Ela chorou e desistiu. 1 ano depois ela botou o menino com o meu nome, e é trabalhadora do Francisco Cândido Xavier até hoje. Mas eu chorei tanto, cara. O amor cobre a multidão de pecados. Diga, Carla. Um outro método também que a espiritualidade poderia utilizar, né, só é um detalhe aí para refletir, seria através do sonho, um despertar aí para ela, através do sonho. Mas ela não tem o livre-arbítrio? Sim, mas um acordo. Sim, porque eu penso assim, fez um acordo, aí já está aqui, eu estou lá lembrando do acordo, entende? Então, seria um método da espiritualidade, através do sonho, a própria com quem ela acordou, chegar para despertar isso. É um método que está no livro dos
dos médios, a humanidade é atendida pelo sonho, ou então pela intuição. Pelo sono é mais comum. Mas quando acorda, você tem a certeza de que a pessoa vai desistir do aborto? Você pode garantir isso? Mas vai tentar, né? Você pode garantir. Aí eu sonhei com minha mãe, minha avó, um espírito de luz dizendo, né? Eles vão levar a vizinha, livro missionário da luz. Levou a vizinha com a garrafa. Minha filha, não saia. Você já fez 2 abortos espontâneos. Como é que você, com 3 meses, vai para uma festa com coroa lá fora, dá uma café? André Luiz narra que o espírito Manassés comanda a reencarnação no Rio de Janeiro. Ele comanda todas as reencarnações no Rio. André Luiz narra, você fica sem pasmo. O espírito é lirial, envolvendo a vizinha com a xícara de café. Mediunizou a vizinha por 2 horas de relógio. Ela na penteadeira, com a barriga. Depois que ouve tudo, eu quero é ser feliz. Rapaz, é bem complicado mesmo. Bacardi, dança, aborto, espontâneo, não tomou por isso, aborto, jovem, 20 e poucos anos. E André Luiz pergunta por que de tudo isso? Qual a resposta, Carmen, no Lei da Luz? Quando ele pergunta isso ao Alexandre. Porque amanhã, quando ela voltar para o mundo espiritual, ela vai dizer, eu sofri um esquecimento, ninguém me avisou. Quando ela fizer isso, a memória dela vem clara, a vizinha falando com ela, minha filha, não vá não, lembre-se que você já fez 2 abortos espontâneos, suas gravidez são de risco, como é que você vai para uma festa 10 da noite para uma boate? Quando ela fizer, a memória venha. O sofrimento dela vai ser ainda maior. Mas não para sofrer, para depois... Mas vai ser, né? As lágrimas, né, vão cair aqui, porque é uma servidora fracassada, mas que terá novas oportunidades, né, para caminhar, porque Deus é pai, não é padrasto. Padrasto, a gente não pode nem usar isso, né? Que tem cada padrasto maravilhoso. Então, verdade. Ele continua. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação. A mãe, né, de Otávio. Convém não estabelecer o plano por enquanto da reencarnação dele. Mãe é mãe, né? Imagina, é a mesma coisa de essa mãe estar encarnada pedindo a um guia na mediúnica. O guia é compreensivo, vai sorrir, né, com compreensão, mas vai esclarecer. Olha o que ele vai dizer. Convém não estabelecer o plano na programação reencarnatória por enquanto, porque, antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que está ele envolvido. Somente depois, eu e minha irmã, ou seja, quem fracassou, Mário, está no processo. É um processo. Não tem um processo trabalhista, processo da justiça criminal, processo, né, que significa, eu anotei aqui, para a resolução de um conflito, buscando uma solução, ele precisa acompanhar o processo individualizado do filho dela, Otávio, que a gente vai ver no capítulo 7 de Otávio. Vamos ver atenuantes, agravantes, capítulo 7 do livro Céu e Inferno de Kardec. Atenuantes e agravantes, todo mundo tem, né? Então, vamos ver. Se ele tem muitos atenuantes, quem sabe a gente não pode encaminhar ele para esse útero? Se ele tem agravantes, aí, né? Aqui ele não vai completar mais, né? Voltei os olhos para o Vicente, né? Sem ocultar a surpresa, mas enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto dirigia-nos a palavra. Tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos e observações aqui no centro de mensageiro. Agora já começa seu curso total, né, André Luiz? Retirou-se Aniceto com os maiores e um companheiro declarou alegremente: podemos conversar. Adivinha quem é, né? Nosso orientador explicou-me, Vicente, solícito. Aí tem aqui, é interessantíssimo para a gente. Nosso orientador explicou-me, Vicente, solícito. Considera trabalho útil toda conversação sadia, que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço.
pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Viu aí, Ivan? Que nem tudo é só incisivo, tristeza, cara. Não é só... Ou seja, nós estamos em plena conversação construtiva. 1 hora toda semana, né? 2 dias por semana, só nesse curso aqui. Converse. Não estamos sós, porque nos preparamos para quê? Está lá no capítulo que a gente já leu. Para disseminar ideias através da palavra construtiva, e aí vem para cada um, né? Disseminar valores, que é o esforço da prática, do exemplo. Só para os encarnados, só para nós, é? Não viu lá? Que a gente vai trabalhar na carne, no umbral e nas trevas. Ou seja, essa live aqui pode estar sendo transmitida, a cara de Elisângela, lá para a subcrosta, onde ela está pisando, as regiões trevosas. As orações dela chegam lá, né? As suas vibrações de Mário de Ferreira chegam nas trevas, chegam no umbral grosso, que é aqui, no umbral médio, onde a Adélia Luiz ficou. A gente vai ver aqui em outra obra, né? 950 quilômetros da crosta terrestre para cima é umbral, para baixo é trevas. Então, a gente recebe bônus hora. Meu Deus, que alegria! Quando eu voltar para o mundo espiritual, eu não vou andar de aeróbus, não. Eu, Mariane, eu vou andar, chega de buzu. Com certeza deve ter algum carrinho que eu consegui aí tanta conversa, porque falar era comigo mesmo. O problema é que vai pesar. Né? Vai para a aula das comunicações, ele. O problema é que os guias vão dizer, bom, tinha 1 hora de noite, e o restante das 23, como era a sua conversação? Aí eu vou botar a mão na cabeça, não me lembro não, que eu começo a chorar, né? Porque só recebe por palestra construtiva. Palestra construtiva. Receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Ele não veio do Ministério da Regeneração, né? Trabalhava nas câmaras de retificação, ele recebia bônus horas, ele passou para cá. O que ele falou antes? Você vai deixar de receber por aqui, vai receber pelo Ministério da Comunicação. Ele já vai começar a receber. Ou seja, os outros que vão falar com ele, né? Porque primeiro é Vicente. Vicente vai desabafar com ele seus problemas. Vicente não, Otávio. Otávio vai desabafar suas dores. Bônus horas para Otávio. Vai diminuindo. É aquele, eu posso imaginar assim, grosseiramente. É o cara, um presidiário que estuda, diminui 3 dias da sua pena. Não é assim? Ele estuda, diminui 3 dias de sua pena. Ele se entrega a uma atividade, o Dr. Drauzio escreve isso, uma atividade de fazer sopa, de fazer comida, de lavar, vai diminuindo a sua pena daqueles que são ociosos, que só saem para o banho de sol e não fazem nada. Então, aqui, penando, mas vai diminuir a sua, né? Porque está no processo. Diga, Mário. Ô, Mário, e numa colocação até mais simples, quem não tem ainda, não desenvolveu o dom da oratória, que não consegue ainda chegar lá na frente e fazer uma palestra, mas que tem a oportunidade de estar na fila de um mercado, de estar numa fila, pronto, não vou nem falar, de estar numa fila, de estar na frente de um hospital esperando, ou esperando alguma situação, de estar em algum médico, num posto de saúde. Quantas oportunidades a gente tem de levar uma palavra de conforto? Eu não digo de pregar aquela coisa chata, não, mas de levar uma palavra de conforto, um acalento para a pessoa. Eu me lembro que eu tive uma situação que eu estava na frente do hospital do subúrbio. Uma senhora pediu para a gente dar carona, uma conhecida da gente ia receber alta e pediu para a gente buscar. Aí a gente foi buscar, eu e meu esposo. Só quando chegou lá, os trâmites da documentação estava demorando. Então, como a filha dela é quem resolvia isso, a gente ficou na porta. O rapaz deixou a gente ficar na porta, já que o propósito era esse, aguardar a pessoa. Serei breve, porque o tempo já está correndo. E eu percebi uma senhora parada. Eu já tinha mais de 10 minutos esperando, e essa senhora também com a sacolinha na mão. Eu estava no conforto do carro conversando com meu esposo. Depois eu falei, e aquela senhora que está ali, o que será? Aí algo me incomodou,
que eu fui lá saber dela, dei boa tarde para ela, de repente a gente começou a desenrolar um assunto tão gostoso, tão edificante, uma conversação tão boa, conheci um pouco da história dela, deixei ela falar bastante, ela estava ali também aguardando alguém que ia receber alta, e olha que momento, uma situação simples que eu tenho certeza que todo mundo aqui faz isso, mas olha como a gente consegue transformar em algo que a gente está introspectivo na gente, em bem do outro também, que eu conheci da história dela, ela conheceu um pouco de mim, e olha como foi prazeroso esse momento. Deixa eu adiantar que só faltam 8 minutos. É isso, porque palestra, bem lembrado, mano, palestra, imagina palestra espírita. Palestra é conversa, significa conversa. Né? Uma conversa construtiva. É isso, a gente vai voltar nesse trecho, não hoje, né? Esses 3 parágrafos para terminar o capítulo e começar o outro, porque aqui é profundo. Então, é de uma profundidade imensa. Uma conversa, no ponto de onde, no trabalho, onde for, você pode salvar uma vida. Você pode salvar uma vida. E isso não fica sem a remuneração. Claro que Mário não está conversando com os outros, nem ninguém vai conversar com os outros dentro do centro ou fora, esperando porque leio isso aqui e estou acumulando bônus. Eu falei aquilo com uma brincadeira, para deixar o ambiente bem descontraído. Mas ele está afirmando que nessa coluna recebe. Eu não sei se todas são assim, mas nessa de nosso lar recebe bônus hora. Correto? Então nós voltaremos para esse mesmo capítulo, anote aí, Carmen, nosso orientador, nós vamos reler isso Marquei já. E os 3 parágrafos, porque a gente vai saber, que a gente vai se aprofundar em Pedro, né? Quando ele trabalha isso, a nossa carta de Pedro, a nossa palavra, carta de Tiago também, define o espírito, né? Define as nossas conversas, estabelece o nosso padrão vibratório. Eu falei de uma maneira jovial, né? Falei 1 hora de noite de conversa construtiva, mas eu estou falando sinceramente para mim, não sei de vocês. E as minhas 23 horas? O que é que eu faço, né? Inclusive durante o sono, né? O que é que eu ando conversando? Né? Porque já é um avanço, mas as outras 23. Então a gente voltará a isso aí, que a palavra define o meu padrão vibratório, aquilo ali, do espírito. Ok, 6 minutos. Vamos para fazer nossa prece final. Mês das Mães, Semana das Mães. Não posso esquecer. Eu, Ivan, cadê o Ferreira? Porque senão as vibrações que virão para nós não serão nada agradáveis. Então, eu já vou lembrando os colegas homens aí, a me lembrar sempre na oração que vamos fazer agora, envolvendo o nosso Mestre Jesus, ao Espírito Maria de Nazaré, como nós devemos a ela, que recebeu no seu útero o nosso governador espiritual planetário, ao ponto de quando ela desencarna, ele a receber no mundo espiritual, afirmam as entidades reveladoras, e dizer: tu agora cuidará daqueles que se suicidaram na terra, porque só um coração de mãe pode ter amor suficiente para acolher os meus irmãos mais aflitos do planeta. E a partir daquele momento, Maria de Nazaré vai governar a colônia Esperança nas subcrostas da terra, junto com a imensa equipe espiritual, acolhendo a todos que se atiram nas águas enganosas do suicídio. Onde a senhora estiver, Mãe Santíssima, olhai por todos nós, mesmo aqueles que já não buscam de uma maneira consciente por fim a sua existência carnal, mas aqueles que se jogam nos vícios, destruindo as forças orgânicas, aqueles que acalentam o pessimismo, aqueles
que sempre identificam o cisco no olho do outro, sem ver uma trave no seu próprio olho. Todos eles são suicidas indiretos. Se apiada de todos eles. Muitas vezes nós ainda somos assim. Nós mesmos estamos aqui reunidos. Permita-nos, Mãe Santíssima, que nós façamos o esforço da subida moral, mesmo que a subida seja bem íngreme nas aflições, nas provas. Estende vossas mãos para nós, para nos ajudar, para que juntos possamos ajudar aqueles que estão ao nosso lado ou que estão depois de nós, na imensa corrente do bem que teu Filho Jesus exemplificou na terra. Muita paz e uma felicidade para todas as mulheres, todas elas que são mães, e aquelas que ainda não são, mas que são filhas, abençoai vossas mães. Muita paz para todos. Obrigada, Serginho. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado.